Olá, eu sou Suzana Starling e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma das obras de José Saramago, As Intermitências da Morte. Esta obra tem uma característica assim que nos confunde, aparentemente tem um quê de brincadeira, parece assim que José Saramago está fazendo graça, né? Com o assunto morte, mas na verdade ele vai tratar disso com uma seriedade muito grande, usando aparentemente a brincadeira. Um autor português que nasceu em 1922 e faleceu nas Ilhas Canárias no ano de 2010. Ele estava mais afastado por conta de uma de suas obras, o Evangelho segundo Jesus Cristo, que recebeu assim muitas críticas à imprensa, à igreja. Fez uma pressão assim bastante forte, né, sobre ele. José Saramago é um ateu, então ele não tem a responsabilidade, vamos dizer assim, com um ser supremo. Ele se sentia no direito de falar a seu bel prazer a respeito de assuntos sagrados. Neste livro aqui, As Intermitências da Morte, ele vai ficar fazendo assim pequenas provocações, né? Com esses assuntos sagrados, especialmente para o católico, porque aqui ele vai falar em algum momento, né, de um arcebispo. Ele vai envolvendo assim essas temáticas da igreja, né, de um modo assim perturbador. José Saramago é o único autor de língua portuguesa a receber um prêmio Nobel de Literatura. Os livros de José Saramago têm em comum a sua forma de escrever bastante diferenciada. Ele não usa das pontuações próprias da escrita, né? Da norma culta da escrita que vai exigir a pontuação na interrogação, na exclamação, no ponto final, nas vírgulas. Ele faz assim um balaio de gato, ele escreve corrido e, claro, vai ter que estar atento para você perceber quando que uma frase terminou, quando é alguém falando, porque ele não te mostra isso através das pontuações que seriam próprias para essas definições. Nesta edição aqui da Companhia das Letras, ele tem 207 páginas, mas você percebe que por estar compactado, né, nessa forma de escrita, tá vendo? Você não percebe a pontuação nele. Então, claro que se tivesse separado por diálogos, seria muito diferente, né? Seria mais estendido esse texto, então certamente teria muito mais páginas. E aqui a história vai tratar do seguinte: vai chegar num dia 31 de dezembro e amanhecendo o dia 1º do novo ano, não existe mais morte, simplesmente a morte faz greve. E as pessoas começam a perceber que no decorrer daquele primeiro dia, acidentes gravíssimos que aconteceram, que é muito comum por conta de bebedeira e por conta de um monte de razões, né? Aquela festa enlouquecida que se faz na virada de ano. Não houve mortes, não foi registrado nenhum tipo de morte, mesmo em hospitais, pacientes terminais, pessoas com doenças muito sérias, elas não estavam falecendo. E aí, o que primeiro ficou só algo curioso e até interessante, passou a se tornar preocupante. Então, o repórter começa a fazer umas entrevistas, sim, ele tenta pegar da parte do governo alguma declaração, o que está acontecendo. Ué, isso não se trata, né, de algo a se tratar com o governo, não é verdade? Caso a morte faça realmente greve, o que o governo tem de poder sobre isso? Zero, poder nenhum. O governo, ele tem o poder próprio das questões de uma sociedade, né? Quando se está falando da vida ou da morte, o Estado tem poder nenhum, né? O Estado poderia até mandar matar, como alguns estados, né? Como alguns países têm a pena de morte. Mas assim, cancelar a morte de alguém já ninguém tem poder sobre isso, né? Então é claro que a gente tem um poder supremo, né, que comanda isso. E nessa brincadeira que José Saramago está fazendo da morte, que em alguns momentos assim você tira um riso de você, né?
Ele está, na verdade, mexendo com uma coisa muito séria, porque a partir disto você vai vendo o que parecia uma coisa tão boa, né? Que todo mundo deseja o final da morte. Ninguém quer que as pessoas morram, né? Ninguém quer perder um ente querido seu. Mas quando você vê que as pessoas, por exemplo, pessoas assim despedaçadas após um acidente muito grave, elas não morriam. Pessoas que estavam ali no final da vida já ligadas por um fiozinho tão tênue, né, de vida, quando na verdade já era para ter desencarnado, já era para ter morrido, mas não morrem, né? Então ali sofrendo, coisas assim bastante penosas de você ir participando e vendo que aquilo não vai ter fim, porque as pessoas não vão morrer e aí vão sobrecarregar hospitais, vai dar vai acontecer a questão da superpopulação, vai acontecer, são tantas questões levantadas aqui que você começa a entender, meu Deus, o quão perfeito é a morte, né? Não daria para se imaginar o mundo sem a morte, porque a morte também é uma renovação, né? Eu, quando não estiver mais nesse mundo, eu estou dando lugar para alguém, na verdade. Alguém que já saiu daqui, deu lugar para nós que estamos hoje. E assim vai ser essa sucessão. Só não daria para imaginar toda a humanidade que já passou por esta terra, desde os princípios, né, que se tem da história da humanidade, até os dias de hoje. Então, seria algo assim, não dá para a gente imaginar isso. Quando ele levanta essa questão desse excesso de pessoas, né, e o fato de não morrerem por conta da greve da morte, você começa a compreender, né, como determinadas coisas são necessárias, embora sejam extremamente desagradáveis, né? Algo que ninguém deseja, que é a morte. Então, em algum momento aqui, uma família vai perceber que fora das fronteiras deste país, eles percebem que lá fora a morte continua acontecendo. Houve essa parada somente ali naquele país. E aí tem um serzinho muito, muito doente que está sofrendo muito ali e que assim, sabe aquele caso que você pensa, meu Deus, a morte seria melhor, né, do que aquele sofrimento todo. E essa família acaba atravessando as fronteiras daquele país para levar, assim, na calada da noite, essa pessoinha lá para um outro país vizinho, para ver se acontece então a morte. Mas por desespero, sabe? As pessoas estão fazendo isso, aquela família, lamentando, é claro, mas é como eu falei, a morte seria bem-vinda naquela situação, de tão triste que está aquela vida, né? Sofrendo. Então eles acabam levando e lá acontece o falecimento desse ser. Por conta disso, a gente, se você reparar, estamos já tratando de eutanásia, né? Que é aquela questão de matar por piedade, matar alguém que está com grande sofrimento e que continua vivendo sei lá, por razões que a gente não conhece como ser humano, né? Você está desejando aquela morte, você está executando, né, alguém por misericórdia. E aí questões assim são levantadas. E a partir disso começa neste país uma sequência de pessoas buscando as fronteiras para que consiga então acabar com a vida daquela pessoa, de uma determinada pessoa que está sofrendo muito. A partir disso, há uma grande corrupção, porque pessoas, grupos se formam para que aconteça esse transporte, né, dessas pessoas que precisam morrer, entre aspas, precisam morrer, para que elas sejam levadas para essas fronteiras. Se formam grupos, né, como a gente vê lá os coiotes, né, nos Estados Unidos, lá com a fronteira com o México, não existe aquela coisa de se transportar pessoas para entrada ilegal nos Estados Unidos. Aqui mais ou menos está acontecendo isso. Então, nesta corrupção que começa a haver, nesses grupos que se formam, há também o dedinho do governo, né? O governo, ele acaba vendo a oportunidade ali também, então ele faz vista grossa, ele faz de conta que não está acontecendo isto, e porque de fato precisa que aconteça. Não dá para manter no hospital pessoas que normalmente já estariam sem vida, mas estão ali sendo então mantidas
por um capricho da morte. E aí, em algum momento, acontece a personificação da morte, realmente. Ela se torna uma figura, como que uma figura humana, e ela começa então a tomar ela vai mudar o seu modo de operar. Ela começa a mandar então um aviso, né, para as pessoas que irão morrer. Então, antecipadamente vem lá um cartãozinho para a pessoa avisando que ela em poucos dias vai morrer. Imagina que horror que é isso, né? Essa questão de o que você faria se soubesse que tem poucos dias de vida, né? Aí, claro, a partir disso, muitas pessoas mostram um lado muito monstruoso que escondem, né, dentro de uma aparência normal. Muitas pessoas, a partir disso, elas fariam o pior possível. E outras pessoas, a partir disso, fariam o que melhor poderiam fazer, né? Então, assim, aquela coisa de o que estiver transbordando dentro de você vai ser posto para fora, nesse momento crucial. E acontece aqui de uma pessoa em especial não ser encontrada pelo envelopinho da morte. Quando ela encaminha essa cartinha de quase morte para a pessoa, ela não chega a esse destinatário. E essas cartinhas retornam para a morte. E por conta disso, essa pessoa não pode morrer, porque ela não está recebendo o seu aviso, né? O seu aviso prévio. E aí vai acontecer o inesperado, né? A partir dessa situação vai se desenvolver uma coisa assim que não seria imaginado por nós. Então, eu creio que isso seja o máximo que eu posso falar, né? Já falei bastante, inclusive, né? Talvez entrei até em pontos que não deveria, porque aquela coisa, né? É muito difícil você falar de uma obra e não entrar nos pontos importantes dela, né? É meio complicado isso. Mas uma surpresa, uma coisa ou outra, eu sempre vou deixar escondidinho para que o seu livro seja, de fato, assim, curioso, interessante, né? No momento da sua leitura. E o que vai marcar bastante aqui para a gente, para o leitor, essa questão da ética, a questão da religiosidade, essa questão moral. Esses pontos estão aqui permeando toda a história, sabe? E claro que muitas vezes disfarçado de um assunto engraçadinho e até divertido. É uma coisa muito séria que ele levanta aqui. Às vezes vai parecer até um escárnio, mas eu creio que a intenção é de levantar alguns pontos para reflexão. Eu gostaria de deixar essa sugestão de leitura a você, e se você já fez a leitura deste livro de Saramago, ou mesmo de um outro livro, e quiser fazer algum comentário aqui, eu fico muito agradecida. É muito gostoso quando há a participação de vocês que estão aí assistindo a este vídeo. Fica uma interação muito gostosa e é sempre assim, uma troca, né, de aprendizado. E no meu coração fica aqui sempre o desejo de que você faça a leitura. O objetivo aqui do canal é fomentar a leitura, sabe? É deixar essa vontade, esse desejo pela leitura se expandir, enfim, e que nasçam novos leitores a cada momento aqui no nosso Brasil. Muito obrigada por sua companhia. Se gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhem. E eu espero você no próximo vídeo, na próxima semana. Um grande beijo. Até lá!